Olá, queridos, queridas, meus alunos do primeiro termo, na nossa disciplina de Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Nós vamos continuar aqui, dar seguimento, então, ao nosso plano de ensino, debatendo mais a respeito dos pontos que alimentam e que são características da sociedade. Antes de dar início, eu queria fazer algumas considerações. A primeira, está vindo muita pergunta para mim a respeito da atividade que está lá postada no ambiente virtual, que diz respeito às características do naturalismo e do contratualismo. O que aquela tarefa significa? Vou esclarecer mais uma vez que aquela tarefa é uma tarefa relacionada às aulas presenciais, às aulas que nós conversamos lá na FIO, né? Lugar que eu estou morrendo de saudade, mas nós exaustivamente passamos pelas teorias de origem da sociedade, via naturalistas, via contratualistas, e depois das aulas presenciais, nós entramos nesse processo de isolamento social, e aí essa tarefa diz respeito àquelas aulas que nós tivemos. Portanto, não haverá a temática em aula gravada, em conteúdo aqui, que já foi matéria vencida, nós já estudamos, precisamos tão somente agora fixar o conteúdo com aquela tarefa. Tudo bem? Segunda consideração, essa aula de hoje dá sequência, então, à investigação da origem da sociedade, e nós já tivemos essa aula no Zoom, com a presença massiva dos estudantes, muita gente participou. Entretanto, que houveram algumas intercorrências, a internet caiu, depois deu problema com o som, etc., eu resolvi gravar o conteúdo da aula para aqueles que não puderam estar no dia marcado, na hora apontada, junto conosco virtualmente. Então, isso fica para o pessoal que perdeu a aula ter o conteúdo, não ter nenhum tipo de prejuízo. E aqueles que participaram da aula fica como modo de fixação do conteúdo, para relembrar o que foi dito. Tudo bem? Outra consideração também a ser feita é a respeito da nossa continuidade, da importância da investigação da sociedade. Eu gosto de frisar sempre, no início da aula, qual o propósito que nós vemos naquilo que nós vamos discutir no dia, e se nosso objeto principal de estudo é o Estado, nós temos que verificar aquela célula que compõe o Estado, a sociedade, e relacioná-la, então, à origem da investigação a respeito do Estado. E nós vamos continuar hoje investigando se essa sociedade, que a gente já debateu presencialmente, qual é a origem dessas sociedades, quais são as teorias que fundamentam a origem da sociedade. A gente segue, então, a partir de hoje, verificando um ponto importantíssimo que o nosso autor, aqui do livro que a gente está utilizando, que é Elementos de Teoria Geral do Estado. Pode ser que muitos de vocês não tenham acesso, mas não precisa ficar preocupado, porque a aula contempla o que é necessário, e nós estamos utilizando também a obra disponível do Aquaviva, que tem lá na nossa biblioteca virtual. Tudo bem? Aqui, observando a sequência da origem da sociedade, nós vamos verificar que o Dalmo de Abreu Dallari tenta perceber se há elementos característicos que compõem todas as espécies de sociedade. E ele faz isso primeiro nos introduzindo ao tema, dizendo que, claro, desde os primeiros agrupamentos humanos, e com o passar do tempo, a sociedade foi se tornando mais complexa. Esses agrupamentos foram se tornando mais complexos. E o que ele tenta verificar é se há algo hoje, contemporaneamente, presente em todos os tipos de sociedade. Se há características que nós podemos pontuar como elementos essenciais para a caracterização de um grupo social enquanto uma sociedade humana. Tá? É isso que nós vamos investigar hoje. Um dos temas principais é o primeiro, porque ele nos aponta 3 características verificáveis em todas as espécies de sociedade. Então, nós vamos ver o primeiro, que é a finalidade. Todas as sociedades se aglutinam em razão de uma finalidade, elas buscam um objetivo que contempla todos esses membros. Existe um ato de vontade da escolha do que aquela sociedade, por qual motivo e para onde ela deseja ir. Essa é uma das considerações. A segunda consideração é se existe
uma ordem articulada, se existe um movimento concatenado da ação desses membros para que eles alcancem esse objetivo, e depois ele vai nos apresentar o terceiro elemento, que é o poder social. Se existe um poder atuando no âmbito de cada uma dessas sociedades, tá? Então, dando início às características da sociedade, eu vou lá puxar o nosso slide para que ele possa nos ajudar aqui de uma maneira mais didática a ver esses elementos. Então, tá aqui nosso slide. Seguindo na sociedade, nós vamos ver, portanto, a sociedade e seus elementos característicos. Essa introdução, portanto, diz respeito a isso, essa necessidade, primeiro, da gente analisar a sociedade para que a gente chegue no seu macrocosmos, que é o Estado, e perceber que desde os primórdios, todos os agrupamentos humanos, eles vão, com a medida do tempo, se implementando e tornando-se mais complexos. E aí nós precisamos verificar. Para dizer que um agrupamento social é uma sociedade, nós temos algo, uma característica comum a todas, que os caracterize enquanto uma sociedade? Temos, vamos lá ver. Para o Dalmo de Abreu Dalari, os elementos característicos da sociedade são 3, tá? E essa é a pergunta principal aqui que nós temos que fazer, ó. Quais são os elementos necessários para que um agrupamento humano possa ser reconhecido como uma sociedade? Vamos lá ver quais são esses 3? Pois bem, nós temos como característica essencial para a caracterização de um agrupamento humano enquanto uma sociedade, uma finalidade ou um valor social. Ainda, manifestação de conjunto ordenadas. E, por fim, o nosso poder social, correto? Vamos ver o primeiro, ó. Então, essa aqui é a primeira característica elencada como uma característica essencial. Não ficou muito bom meu desenho, era para ser um número 1. Vamos apagar aqui, vou tentar fazer de uma maneira mais caprichada. Então, esse aqui é o primeiro elemento, tá? Primeiro elemento. Finalidade social. Primeira questão que eles nos colocam a observar é que um grupo, um agrupamento que reúna pessoas, esse agrupamento, ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade, ele tem algo pelo qual ele consegue agregar essas pessoas? Existe uma razão para estarem juntas? Isso seria uma finalidade. E é claro que se a gente fala em um objetivo, uma finalidade, essa finalidade e esse objetivo estão vinculados a um ato de vontade, né? Você justamente se agrega, se aglutina para que objetivos sejam alcançados de uma maneira mais apropriada. Então, voltar para o slide. Essa finalidade, gente, ela pressupõe um ato de escolha, uma ação livre, um objetivo conscientemente estabelecido, sendo justamente o objetivo, a finalidade pela qual essas pessoas se agregam, né? E a sociedade humana tem isso? Existe isso nos agrupamentos sociais? Existe uma finalidade social enquanto uma característica essencial para caracterizar um grupo enquanto uma sociedade? Duas posições. Primeiro, ele indica os deterministas. O que são determinismos? Veja, o determinismo é uma corrente filosófica que analisa, claro, são vários os determinismos, são vários braços pelos quais se divide a teoria determinista, mas em grossas linhas, os deterministas acreditam que os fatos são uma sucessão de origens causais pelas quais a ação humana tem pouquíssima força de atuação. O que isso significa? Que tudo que acontece no mundo é um ato de causas e consequências intangíveis aos homens. Nós, membros de uma sociedade, podemos atuar em pormenores, em questões pequenas, mas não em questões gerais.
porque tudo está ordenado e pré-ordenado de forma a que não possamos mudar o curso natural, historiográfico, que se constrói uma sociedade. Então, para os deterministas, essa finalidade não faz sentido. Como que nós vamos traçar uma finalidade, traçar um objetivo a ser alcançado, se nós não temos domínio dos atos e fatos sociais, se nós não temos condições de nos conduzir de acordo com as nossas atuações, porque tudo é nada mais, nada menos que consequência de atos pré-ordenados, de causas anteriores. Então, como mudar? Se tudo já está escrito, se tudo já está pré-ordenado, se nós somos meros coadjuvantes numa situação de causa e efeito que nós não podemos mudar, qual é o sentido? Como nós vamos traçar uma finalidade? Se não somos nós, membros sociais, que destacamos para onde e como nós vamos caminhar. Então, quando você trata de uma visão de sociedade sob a ótica do determinismo, a questão da característica da finalidade fica fragilizada, fica incompatível, porque os homens que compõem esse agrupamento social não têm controle sobre a atuação e a série de fatos que vão acontecendo de maneira sucessiva, sabe, né? Então, essa ausência de controle do determinismo, em linhas gerais, seria um impedimento para que houvesse um objetivo, uma finalidade social. O autor aqui, o Dalmo de Abreu Dallari, traça uma crítica a respeito disso. Ele discorda dessa posição, por isso ele trata de maneira crítica essa posição dos deterministas, e justamente porque ele acredita que nós temos um objetivo, uma finalidade social, e que isso compõe uma das três características elementares, das três características essenciais para considerar um agrupamento humano enquanto uma sociedade. E aí, em contrapartida, ele vai trazer os finalistas. Mas antes da gente partir, para os finalistas, eu gostaria de pontuar um pouco mais a respeito aqui da teoria determinista, né? Voltamos aqui, então, para o slide. Deterministas. O homem está inexoravelmente submetido a uma série de leis naturais, sujeitas ao princípio da causalidade. Há possibilidade de interferência em pormenores, mas há vários fatores que determinam a sucessão dos fatos. Ordem econômica, geográfica. Então, esses fatores aqui que determinam para onde vamos são superiores a esses pormenores que estão ao nosso alcance. Os demais são intangíveis, nós não conseguimos mudar o caminho, né? E há várias correntes deterministas, mas o que as aglutina é a afirmação de que o homem, faltou um M, tem sua vida condicionada por certo fator, não havendo a possibilidade de se escolher um objetivo e de se orientar para ele a vida social. Então, está fora do alcance nós traçarmos uma finalidade porque não depende da atuação espontânea e voluntária. E aí essa crítica aqui é o que ele traz no livro. Esse é o George Gurvitch. Ele é um cientista social e ele aponta que a consequência mais grave da crença no determinismo social é a voluntária submissão a leis consideradas inexoráveis, com a consequente automatização da vida social e a descrença em mudanças qualitativas. Pois se tudo está pré-determinado, é melhor não fazer qualquer esforço que já se sabe inútil, sendo preferível procurar conhecer o sentido do determinismo e adaptar-se a ele. Não há um objetivo social a ser atingido em decorrência da sucessão natural de fatos que o homem não pode interromper. O que ele quis dizer com isso? Como é que nós vamos traçar uma finalidade se a gente não tem controle sobre isso? É melhor a gente se conformar e se adaptar a esse determinismo. O que vier, veio. O que aconteceu, acontece. Como, portanto, nós, sendo meros coadjuvantes de uma sucessão de causas que tem um pré-ordenamento que vai desencadear todas as consequências. Então, nós não temos como atuar. Correto? Vamos lá.
o Gervich, citado pelo autor, nos coloca uma contradição. Essa contradição vai nos dizer que, ao mesmo tempo que os deterministas sustentam a existência de um determinismo, apregou a existência da liberdade humana e se apresentam preocupados com ela. Mas espera lá, como que nós vamos ter liberdade humana? Como que nós vamos ter essa liberdade humana aqui, ó? Se tudo é uma relação de causa e consequência, né? A ambiguidade da consciência da liberdade, que se crê sem convicção, ineficaz ou impedida de interferir efetivamente na vida social e que se consola de sua covardia e de sua resignação pelas escapatórias do determinismo declarado, inabalável, e a ambiguidade da glorificação do determinismo social, que encobre o medo a toda mudança e a todo risco, o horror a toda novidade imprevista, o desejo de ser subjugado ou subjugar. O que isso tudo que ele está pondo nos implica? A consideração de que para o determinismo, ele aceita que existe a liberdade dentro desse agrupamento social. Mas como que nós vamos falar que existe liberdade se tudo está pré-ordenado, correto? Vamos seguir? Voltar. Aqui, contrariamente aos deterministas, nós temos os finalistas. O que os finalistas acreditam, né? Sustentam que há uma finalidade social livremente escolhida pelo homem. Claro que o seu início vem com um impulso associativo natural, entretanto, contando com a participação da inteligência e da vontade humana. Então, inicialmente é assim, quase que espontâneo, é um impulso associativo, mas que depois ele vai receber aqui a gerência da inteligência e da vontade humana. O homem tem consciência de que deve viver em sociedade e procura fixar como objetivo da vida social uma finalidade condizente com suas necessidades fundamentais. Então, deterministas não acreditam em uma finalidade social e os finalistas, sim, acreditam em uma finalidade social. O que nós podemos ver a mais aqui a respeito dos finalistas? Vamos lá. Considerações acerca do finalismo. Se cada homem é dotado de inteligência e vontade, e se o que é mais valioso para um é completamente desprovido de valor para o outro, como estabelecer uma finalidade que atenda aos desejos de toda a sociedade? Deverá a finalidade ser algo, um valor, um bem, que todos considerem como tal. Daí a primeira conclusão de que a finalidade é o bem comum. O que é isso tudo? Primeiro, deterministas, não tem como ter um objetivo, uma finalidade, porque a gente não tem controle sobre isso. Finalistas, sim, o agrupamento humano surge por um impulso associativo, né? Então, indica aqui uma visão naturalista de origem da sociedade. Nós nos aglutinamos, mas a partir do momento que surge esse impulso natural, para nós que somos agregários, né? Aí já há, sim, a atuação da vontade humana. Aí já há, sim, uma finalidade que esse grupo vai traçar. E como definir o que é essa finalidade? Porque uma sociedade ela vai aglutinar pessoas com várias formas de pensar. Lá no livro Elementos de Teoria Geral do Estado, ele aponta, tem pessoas que consideram um fim questões materiais e tem pessoas que consideram como fim questões subjetivas. Quem está certo? Se a gente escolhe questões subjetivas, nós não contemplamos as pessoas que pensam que as finalidades são materiais. Se contemplamos as pessoas que pensam que são materiais, não contemplamos as pessoas que fixam como objetivas finalidades subjetivas. Então, como nós vamos dimensionar isso? Como nós vamos pontuar o que é uma finalidade a caracterizar esse agrupamento enquanto uma sociedade? É o bem comum. Muito bem. Se fosse simples assim, que bem comum tem teses de doutorado, estudos intermináveis a respeito do que seria bem comum. E na atualidade nós falamos muito em bens comuns,
porque numa sociedade complexa, a nossa etapa civilizatória, com todas as informações e com todas as possibilidades, com o aprimoramento na defesa das liberdades individuais, como traçar algo que se caracterize como um mínimo múltiplo comum, né? Como nós vamos pontuar o que é bom para todos, o que é bem comum. Então, é muito difícil aqui, numa aula, a gente reduzir tanto, mas de uma maneira preliminar, bem comum é aquilo que contempla a possibilidade de realização dos desejos individuais de todos os membros daquele grupo. Há quem pontue, por exemplo, esse bem comum como a consagração dos direitos fundamentais dos membros que estão no grupo, entendeu? Então, assim, esse bem comum é a organização de uma sociedade posta de forma a permitir que cada um dos seus indivíduos se realize de acordo com os seus desejos de maneira livre, claro que no limite da liberdade do outro, né? Então, bem comum seria aquilo que contempla todas as pessoas, certo? Vou voltar para o slide. Aqui, o que mais? O que é bem comum? Aqui eu coloquei um dos milhares, né, de conceitos possíveis, mas vamos ver isso aqui que é interessante, ó. Se o bem comum for concebido como um valor material, não estará sendo considerada a preferência de muitos homens que não dão predominância a valores dessa espécie. O mesmo ocorrerá quanto a outra parte da humanidade, se houver a exclusão de bens materiais. Qual seria, pois, o conceito de bem comum capaz de atender todas as aspirações, né? Sem efetuar exclusões? Vamos tentar achar aqui o que seria, então, esse bem comum que vai contemplar a todos. Aqui, gente, eu trouxe um significado posto pelo Norberto Bobbio, tá? A sociedade busca a criação de condições que permitam a cada homem e a cada grupo social a consecução dos seus respectivos fins particulares. Quando a sociedade está organizada de tal modo que só promove o bem de uma parte de seus integrantes, é o sinal de que ela está mal organizada e afastada dos objetivos que justificam sua existência. Bem comum, portanto, para o Bobbio, é a busca da felicidade natural, sendo, portanto, o valor político por excelência, porque busca justamente a felicidade natural, sendo, porém, subordinado à moral. O bem comum se distingue do bem individual e do bem público. Enquanto o bem público é um bem de todos por estarem unidos, o bem comum é dos indivíduos por serem membros de um Estado. Trata-se de um valor comum que os indivíduos podem perseguir somente em conjunto, na concórdia. Além disso, com relação ao bem individual, o bem comum não é um simples somatório desses bens, não é tampouco a negação deles. Ele coloca-se unicamente como sua própria verdade ou síntese harmoniosa, tendo como ponto de partida a distinção entre indivíduo subordinado à comunidade e a pessoa que permanece o verdadeiro e último fim. O que isso tudo nos diz? Isso tudo nos diz que não é uma soma das vontades, certo? Faz muito paralelo aqui com a nossa discussão lá em Rousseau, do que seria a vontade geral. Veja bem, o bem comum não é que todo mundo contribua coletivamente para alcançar um objetivo. Porque existem objetivos que são coletivos e existem objetivos que são individuais. O bem comum é essa sociedade ser fundamentada de maneira tal que cada um alcance suas finalidades, que cada um se realize enquanto indivíduo dentro desse espaço social. O bem comum é a predisposição de normas, de características, de dinâmicas que possibilitem alcançar esse bem comum, que é uma resposta
na busca das vontades individuais para todos aqueles membros, porque se só uma parte deles alcança seus fins pessoais, seus fins particulares, não há bem comum, tá certo? Vamos seguir. Agora o nosso segundo elemento, certo? Nós vamos para a nossa ordem social e ordem jurídica, que é a característica de manifestação de conjunto ordenada. Então, nós temos aqui a segunda característica, ok? E lembrando, o que nós estamos vendo? Características que transformam um agrupamento de pessoas em uma sociedade. São elementos essenciais presentes em todos os agrupamentos que podem ser denominados sociedade. Primeiro, ter uma finalidade. Segundo, ter manifestação de conjunto ordenada. E para que exista uma manifestação de conjunto ordenada, nós necessariamente precisamos de uma ordem social e uma ordem jurídica. Esse é o segundo elemento. Muito bem, um agrupamento de pessoas não basta para que seja considerado uma sociedade. Para tanto, deverá existir uma finalidade, sendo a finalidade o bem comum. Já observamos, então, o primeiro critério. É necessária uma ação harmônica dos membros da sociedade, no entanto, preservando a liberdade de todos. Para tanto, é preciso ter uma ação coordenada. Se a finalidade é esse bem comum, vamos ver se eu consigo escrever. Bem comum. Isso é a finalidade que nós temos. Como é que nós vamos alcançar? Nós precisamos nos organizar de maneira coordenada com a atuação de todos os membros para que cheguemos a este fim que aglutina todos os membros dessa sociedade. As manifestações em conjunto devem atender 3 requisitos. Vamos ver: a reiteração, a ordem e a adequação. O que são esses 3 elementos aqui, gente? Reiteração, ordem e adequação. São 3 requisitos que devem estar presentes na ordem social e ordem jurídica. Para quê? Para que a gente alcance a finalidade social, que nada mais é que o bem comum, certo? Vamos ver o primeiro elemento, a reiteração. O bem comum é um objetivo permanente. Não é de uma vez por todas, nem uma única vez, muito menos para sempre. Assim, as ações devem ser em conjunto e reiteradas. Existe uma ordem do mundo físico e existe uma ordem do mundo ético. Vamos ver por partes para ficar mais fácil. Veja bem, bem comum. Vamos então apontar a nossa finalidade, que já está caracterizada como sendo bem comum. Não vai ter um dia, alcançamos o bem comum, conseguimos o bem comum. Eu não comentei que existe hoje o debate a respeito de bens comuns? Pensaria-se, por exemplo, há 60 anos atrás, que acesso à tecnologia é um direito? Jamais, nem existia, né? Mas assim, esse acesso à tecnologia é um direito de todos, é um bem comum. Então, esse bem comum, ele se renova. Ele sempre está sendo alcançado e se renovando para todos os membros. A gente não vai lá, conquistamos, vamos desfazer a sociedade porque nós alcançamos o bem comum. Pelo contrário, se a gente alcançasse o bem comum, de fato, de maneira plena, criaríamos novas demandas, né? Então, não se alcança essa finalidade social de uma vez por todas, muito menos para sempre. Então, a gente tem que sempre estar na busca do bem comum. E como é que nós vamos estar na busca do bem comum? Nós temos que ter uma reiteração dessa ação concatenada. Aí, o Down nos traz a diferença que fundamenta, inclusive, um pensamento de Hans Kelsen, que vocês vão estudar e ler bastante, de maneira aprofundada, inclusive, mas que aqui é um elemento de argumentação. Ele faz uma diferenciação entre as leis, a ordem do mundo físico e a ordem do mundo social. No mundo físico, nós temos várias leis, né? Várias ações, várias ordens. E uma ordem do mundo físico é imutável.
e ela se caracteriza de tal forma que a ação sempre gera um resultado pré-conhecido, pré-ordenado, certo? Não há... gravar aula é isso, participação especial agora de um bicho, não sai daqui. Mas existe uma... Meu Deus... Existe no mundo físico essa ordem, e essa ordem é imutável. Então, por exemplo, numa lei aqui, ó, de gravidade, né? Se eu tô objeto, ele vai cair, não vai ter, nunca vai ter outra hipótese dentro das condições que são postas dessa caneta ser solta e não cair. Só que é diferente. O mundo físico se apresenta de maneira diferente do nosso mundo ético. E por quê? Essa aqui, vou até apagar aqui para não confundir. Essa regra de causalidade rege a ordem do mundo físico. Por quê? Se A é, B é. Essa ordem é a ordem que liga uma condição a uma consequência. Ou seja, né, como eu falei, soltou a caneta cai. Então, soltou a caneta, a lei da gravidade vai atuar, cai a caneta. Então, se a caneta é solta, ela cai. Condição com consequência. Uma ordem de causalidade. O mundo ético tem essa ordem de causalidade? Não. Claro que não. Como é que você vai prever o comportamento social de alguém, o comportamento ético de alguém? Portanto, a ordem no mundo ético, ela se dá não via causalidade, mas via imputação, da qual temos a equação de que se A é, B deve ser. Nada nos garante que é. Ó, isso aqui não existe no mundo ético. A imputação significa que, dada segundo uma condição, teremos uma consequência que deve ocorrer, mas pode ser que não ocorra. Pode ser que não ocorra. Então, o que significa isso aqui, por exemplo? Vamos supor que a lei penal fala que não pode furtar. Então, se o objeto é meu, ele não pode ser retirado de mim via furto. Então, a relação não é causalidade. Não é porque nós temos como uma regra do mundo ético que não pode furtar, que não vou ser furtada. É o que deve ser, mas pode não acontecer. Pode acontecer o objeto é meu, não poderá ser furtado, subtraído por outra pessoa. Mas foi. Então, a regra do dever ser não foi cumprida. Por quê? Porque aqui o que gera essa ordem do mundo ético não é a ordem da causalidade presente no mundo físico, mas é a ordem da imputação, correto? Essa leitura nos ajuda a perceber o seguinte: como é uma regra de imputação e não uma regra de consequência, os comportamentos que existem, então, num grupo social podem ser indesejáveis. E aí nós vamos ter dois tipos de comportamento indesejável. Aquele que gera tão somente uma circunstância de desagrado das pessoas e outra regra, outro comportamento indesejável, mas que vai gerar consequências graves. E aí entra o papel do direito na sociedade. Tá? Aqui nós vamos ver quais regras terão uma importância tal que gerem consequências graves, quais são aquelas que ficam no campo da moral, sem consequência grave. Para isso, nós temos aqui a característica da unilateralidade da moral e da bilateralidade do direito. Uma regra que gere somente consequências de fundo moral, elas são pautadas pela unilateralidade da moral. E o que é isso? A unilateralidade da moral significa que suas normas, ou seja, as normas de cunho moral, mesmo que reconhecidas por todos como desejáveis para uma boa convivência, não estabelecem um relacionamento.
Por esse motivo, se alguém contraria um preceito moral geralmente aceito, não pode ser compelido a proceder de outra forma, mesmo que incorra no desagrado de todos. O exemplo que eu dei o dia que a gente estava conversando aqui na nossa aula virtual foi o seguinte: por exemplo, você chega na sala de aula, acabou a quarentena, nós vamos todos para a sala de aula, e a gente percebe que todo dia a gente fala bom dia para um amigo e ele não responde, ele simplesmente nos ignora, passa reto e vai para... E não está nem aí, as pessoas falam com ele e essa pessoa, esse aluno não, assim, nos fornece nenhuma cortesia, né, de convivência. Você vai fazer o quê? Você pode ficar totalmente chateado, achar aquilo ruim, mas é uma regra unilateral, porque ela não prevê nenhuma consequência a esse ato. Ela não vai disciplinar nenhuma resposta mais gravosa, senão a nossa resposta moral. Então, você isola, quer saber, não vamos mais falar com ele mesmo e tal, mas não gera além disso, certo? Olha a diferença aqui da bilateralidade do direito. Vamos lá. Bilateralidade do direito. Se, em lugar disso, a norma ofendida for uma norma jurídica, a consequência é diversa, precisamente por causa dessa bilateralidade. Ou a própria vítima da ofensa à norma, ou um terceiro, poderão reagir para obrigar o ofensor a cumprir a norma violada. Ou, se não cumprir, sofrer uma punição. Por ser bilateral, pressupõe uma relação de direitos e deveres, ligando dois ou mais indivíduos. Entendeu? Olha que diferença. Uma regra moral, uma regra de convivência que não é alinhada dentro da ordem jurídica, se ela for descumprida, ela gera desagrado, mas nada além disso, nenhuma reação além do desagrado. Entretanto, uma regra dentro da ordem jurídica, por ser uma regra bilateral, ela gera consequência. Então, o descumprimento de uma ordem jurídica vai gerar ou a exigência de cumprimento daquela ordem, ou, não havendo cumprimento daquela ordem, uma punição, uma resposta, tá? Então, essa bilateralidade é que dá a diferença entre uma regra moral de uma regra jurídica. Porque aqui você não vai obrigar a pessoa a se comportar do ponto de vista moral, dos seus valores, da perspectiva que você tem. Mas isso pode te desagradar e não vai além disso. Na bilateralidade do direito, o rompimento ou o ataque a uma norma jurídica gera a consequência de você ser constrangido a cumprir aquela regra ou você pagar o preço como a punição pelo descumprimento. Tem uma terceira aqui que ele cita, mas que é a título de curiosidade só, porque nem ele aprofunda, nem o Dalmo aprofunda, que são as regras denominadas convencionalismos sociais, das quais estão decoro, etiqueta, moda, cortesia, que também não geram consequências. Você é convidado para uma festa lá, a festa está dizendo qual tipo de roupa você tem que ir, né? E aí você vai com outro tipo de roupa. Gera alguma consequência? Não. É uma regra de convencionalidade social. E por que não vamos aprofundar aqui? Porque muita gente vê isso dentro aqui da nossa unilateralidade da moral. Não gera nenhuma sanção, punição ou uma coação a cumprir a regra pontuada. Correto? Vamos seguir. Essa ordem, só uma última observação aqui, essa ordem não afasta a liberdade e a vontade dos indivíduos, porque são estes que escolhem. O que isso significa? Em tese, gente, todo poder emana do povo. Então a gente pode discutir, mas e se essa regra da ordem jurídica, que é bilateral, ou seja, ou vai me constranger a cumprir o que a regra diz, ou então, se eu descumprir, vai me punir. E quem que vai cuidar dessa regra, então? Então, eu não tenho liberdade. Como que nós temos por bem comum,
o exercício da liberdade de cada um dos membros da sociedade se eu fosse obrigada a cumprir uma regra? Que, em tese, essa regra quem aponta são os membros da sociedade. Por isso é que não vai tolher a liberdade. Porque justamente, né, aí a máxima, todo poder emana do povo, essas regras da ordem jurídica são postas justamente por esse coletivo social, por esse agrupamento, tá? Então, para elucidar aí os confrontos acerca da liberdade. Adequação. Vamos fazer as coisas certinho para a gente não esquecer o que nós estamos fazendo. A gente está vendo a ordem social e a ordem jurídica, que é o segundo elemento constante na sociedade, para caracterizar um agrupamento como sociedade, é a manifestação de conjunto ordenada, que se dá via ordem social e via jurídica. Nós observamos aqui que existem 3 elementos da ordem social e da jurídica. Nós estamos vendo primeiro a reiteração. Então, nós vimos tudo aqui que nós conversamos agora é sobre a reiteração. Agora nós vamos ver o quê? A adequação. Outro elemento característico da ordem social e da ordem jurídica. A adequação. Desculpa, né? Eu falei que é o segundo. Falei isso, não falei? Nós vimos reiteração e vimos ordem, ó. Vimos reiteração e vimos ordem. Nós vamos ver adequação. Adequação. O terceiro requisito, portanto, das manifestações de conjunto, para que elas se ajustem às exigências da finalidade social, é a adequação. O que isso significa? Cada indivíduo e o todo devem ter em conta as exigências e possibilidades da realidade social, para que as ações não se desenvolvam em sentido diferente daquele que conduz efetivamente o bem comum, ou que a consecução deste não seja prejudicada pela utilização deficiente ou errônea dos recursos sociais disponíveis. Nós temos condições naturais, sendo condições naturais as questões históricas e da própria natureza do indivíduo, e temos fatores volitivos, econômico, jurídico e político. Então, essas condições naturais, meio que nós não temos ingerência. Nos fatores volitivos, nós temos, sim, opção ampliada de escolha. Qual a dificuldade aqui? Será possível harmonizar de maneira espontânea todos esses requisitos, sabendo-se que a realidade social é um todo dinâmico e produto de fatores múltiplos? Se for reconhecida a necessidade de um elemento capaz de impor a harmonização, sua presença não implicará a perda da liberdade humana e, em consequência, a perda do bem comum? Supondo-se resolvidas essas dificuldades, qual é o critério para se aferir a legitimidade desse elemento coator? Então, gente, a adequação aqui, que nós estamos falando como elemento dessa ordem social, ela deve se pautar para uma utilização que não seja deficiente nem errônea dos recursos disponíveis. Ela leva em consideração condições naturais e fatores volitivos para construir um caminho com vistas a alcançar o bem comum, certo? Nós temos que harmonizar, então, todos os recursos disponíveis para que nós possamos chegar aqui a esse que é o objetivo social, certo? Sequência. Então, no terceiro elemento, vamos relembrar aqui, então. Nossa observação hoje é a respeito das características que compõem um agrupamento social e, uma vez presentes nesse agrupamento social, vão caracterizar esse agrupamento enquanto uma sociedade ou não. Para o Dawn de Abreu Dallar, ele traz, de maneira bastante adequada e fundamentada, correntes que pontuam que existem, sim, características que transformam o agrupamento humano em uma sociedade. E são 3 esses elementos. Uma finalidade social, temos
uma ordem social e uma ordem jurídica, que são manifestações ordenadas de conjunto, e temos o poder social. Dentro aqui da finalidade, nós temos duas posições. A de que a sociedade não tem um objetivo, porque é a corrente determinista. Se nós não temos condições de conduzir de maneira controlável o destino de um grupo social, porque tudo é consequência de causas pré-ordenadas que nos levam inexoravelmente a um resultado final, não há como a gente alcançar e nem traçar um objetivo, não está nas nossas mãos. Por outro lado, como fundamentação de que existe sim como característica uma finalidade social, estão os finalistas, que determinam que, em que pese, inicialmente, um impulso natural aglutine as pessoas em torno de uma sociedade, depois esses membros tomam a rédea e tocam rumo ao alcance dessa finalidade social, que seria o bem comum. Termo muito complexo, muito rico em debate e teoria, mas que, de uma maneira simplificada, é a possibilidade de se alcançar cada um dos indivíduos dessa sociedade, dentro de uma liberdade que respeite a liberdade da outra, a realização dos seus desejos e de sua vontade pessoal. Essa é a finalidade. Depois, a movimentação, a manifestação concatenada de atos dentro de uma ordem social e de uma ordem jurídica. Nós precisamos, então, ter uma ação coordenada. Se nós estamos indo buscar uma finalidade, nós temos que ter uma ação coordenada. E essa ação coordenada para buscar esse bem comum, essa finalidade social, ela se regra dentro de uma sociedade por duas perspectivas, que são nossas regras de cunho moral e nossas regras de cunho jurídico. Dentro das de cunho moral, nós temos a percepção de que elas são unilaterais, porque ela não gera no outro indivíduo que não corresponde à sua perspectiva, à sua lógica moral. Ele não vai ser punido, nem vai ser obrigado a se comportar de acordo com essa moral que é estabelecida por você. Por isso, unilateral. Diferente daquele que contraria uma regra da ordem jurídica, que é bilateral. Por que bilateral? Porque enquanto eu tenho um direito, esse direito vai exigir um dever do outro indivíduo, e isso vai ocasionar o quê? Duas possibilidades, aquele que fere a regra jurídica, ou ser constrangido a cumprir, ou então ser punido pelo não cumprimento dessa ordem. E agora a gente chega então no terceiro elemento, o poder social, correto? Slide, então. O poder social. Núcleo de todos os estudos sociais. Gente, o poder é um tema amplamente investigado, amplamente debatido, amplamente foco e objeto de estudo no campo dos estudos sociais, né? E aqui nós vamos ter algumas questões. A socialidade e a bilateralidade. De novo, essa bilateralidade coincide com o nome da nossa ordem jurídica lá, mas aqui tem outra perspectiva. Socialidade, o poder é sempre um fenômeno social. E bilateralidade, correlação de duas ou mais vontades, tendo sempre uma que predomina, necessitando vontades submetidas. Então, dentro do poder social existem duas características e o nome coincide com a ordem jurídica, que é bilateral, mas aqui a bilateralidade significa, primeiro, sempre em um grupo social vai haver poder, gente. É uma característica essencial, elementar, presente em todos os agrupamentos que podem ser denominados grupos sociais, pode ser denominado sociedade. Existe poder, existe uma correlação de forças de uns sobre os outros, ou de uns sobre outros, ou de outros sobre outros. Sempre vai ter a presença desse poder atuante, dessa ordem enquanto poder. A bilateralidade significa que para haver poder não há outra possibilidade senão daquele que manda e daqueles que são ordenados, estão sob o poder desse mando. E eles se submetem, falam, não, tudo bem, ok, aceito esse poder. E esse que vai exercitar o poder sobre os demais.
Então, sempre é um fenômeno social, o poder. E, em segundo lugar, além de sempre existir num agrupamento social, também vai ter a correlação entre alguém que manda, que detém o poder, e outros que estão subjugados a esse poder. Vamos na sequência. Por que é importante o estudo do poder em teoria geral do Estado? Pela análise da legitimidade e da legalidade. Vou parar de novo. Vamos lembrar sempre aonde a gente está e fazendo o quê. Nós estamos na disciplina... Gente, mas está demais, né? O que é isso? Jacarezinho cheio de mosca. Altamente irritante, vocês me desculpem. Olha... Vamos voltar. Pois bem, um agrupamento social, ele sempre vai estar submetido sob um comando, uma ordem, um poder. A gente tem que lembrar onde é que a gente está, fazendo o quê, qual o objeto de estudo nosso. Nós estamos na teoria de ciência política e teoria geral do Estado. Nós vamos estudar a estrutura do Estado, o surgimento do Estado, a organização do Estado, são as bases do direito constitucional. Então, com vistas a ter uma investigação por completo, uma compreensão por completo do que é o Estado, nós precisamos começar do seu embrião, que é a sociedade. Nós, investigando o que é uma sociedade, vamos conseguir depois alcançar a plenitude de compreensão do Estado, que é esse macro da sociedade, certo? Estudando, então, as características da sociedade, que é o ponto de hoje, nosso objetivo hoje, objetivo específico hoje, a gente está vendo o poder como elemento. Finalidade, uma ordem pré-ordenada para alcançar essa finalidade, e o poder. E por que o poder é importante? É um elemento essencial na investigação aqui da sociedade para a gente compreender o Estado. Porque esse Estado, gente, nós vamos ver que o que mais o representa é esse terceiro elemento. É uma situação de poder sobre aqueles que estão sob esse poder de mando mesmo, o exercício desse poder. E muitas vezes a gente questiona esse poder estatal. Então, estudar o poder significa compreender a dimensão da legalidade do poder que esse Estado exerce, por que ele é válido, por que ele é legítimo e legal, bem como compreender de onde vem a legitimidade desse poder destinado e destacado ao Estado. Então, nós, investigando como é o poder, a gente investiga como, por exemplo, as pessoas se submetem a esse poder. Aí eu quero fazer uma observação aqui como uma dica. Tem um documentário que vai nos servir também à disciplina de sociologia, que é nada mais nada menos que um documentário que tem no YouTube que chama Diário de uma Guerra Particular. Nesse documentário, o então secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, esse documentário tem acho que 20 anos já, ele, em um momento ali do documentário, esse documentário fala a respeito da questão do tráfico e do crime no Rio de Janeiro e mostra a perspectiva da comunidade, da polícia e do bandido, são 3 visões. E nesse documentário, o Hélio Lúcio, então, que era secretário de Segurança Pública, uma hora faz a seguinte explanação. Ele fala, observando, por exemplo, esse povo na favela, nas condições que eles se encontram, como compreender que eles se submetam a essa ordem e não invadam, né? Como compreender que eles não fazem o cálculo de quantos somos, quanto eles são e não tomem o poder? Então, a investigação do funcionamento desse poder do Estado é importantíssimo para a gente compreender como se dá essa legitimidade, essa legalidade. E nós vamos ver isso nas próximas aulas, né? No decorrer do nosso curso. Mas investigar, portanto, a origem do poder aqui nessa sociedade e caracterizá-lo como um elemento essencial
já é um passo importantíssimo que a gente dá para a compreensão, então, da nossa teoria geral do Estado, tá? Desculpa a observação, mas é que eu acho bastante pertinente. Vamos lá, caminhando para o fim, vamos observar, então, no que diz respeito ao poder social, que, primeiro, o poder reconhecido como necessário, claro, se a gente vai ter uma ordem, um fim, nós precisamos ter poder para que condicione essa ordem a esse fim. Quer também o reconhecimento de sua legitimidade, o que se obtém mediante o consentimento dos que a ele se submetem. Óbvio, né? Se quem está submetido a esse poder não aceita mais estar submisso a ele, aí é claro que não há mais esse elemento. Embora o poder não chegue a ser puramente jurídico, ele age concomitantemente com o direito, buscando uma coincidência entre o objetivo de ambos. É outra questão importante aqui do poder social. Há um processo de objetivação que dá precedência à vontade objetiva dos governados ou da lei, desaparecendo a característica de poder pessoal. Então, há um deslocamento, não é a figura ali, o indivíduo ali na posição, mas é o exercício desse poder que ele representa. E, por fim, atendendo a uma aspiração de racionalização, desenvolveu-se uma temática do poder, que o torna despersonalizado, poder do grupo, poder do sistema, ao mesmo tempo em que busca meios sutis de atuação, colocando a coação como forma extrema. Então, aqui são características, então, desse poder. Correto? Agora, uma observação aqui extra. Bastante interessante. Anarquismo e poder como necessário à vida. A dinâmica do Dalmo de Abreu Dalari, aqui no Elemento de Teoria Geral do Estado, é sempre: olha, defendo a posição que existem 3 elementos característicos presentes sempre em qualquer agrupamento que seja considerado uma sociedade. Dentre eles, finalidade, dentre eles, um movimento concatenado, pautado pela ordem moral e pela ordem jurídica, e o poder social. Só que, assim como ele fez nas outras dinâmicas, ele aponta aqui, no que diz respeito à finalidade, há posições, por exemplo, que não admitem uma finalidade. E a posição correta são dos finalistas, que sim, uma sociedade tem um fim, um objetivo a alcançar. Aqui, no que diz respeito ao poder, ele faz a mesma coisa. Ele traz que existe um poder, é elemento essencial para que a gente considere um agrupamento enquanto uma sociedade, mas ele traz que tem pessoas que questionam e que descaracterizam isso enquanto um grupo social. E essa negativa de um poder é posta pelos anarquistas. Aí, claro que também, dentre toda a teoria anarquista, que tem vários braços e várias ramificações, existe essa negativa do exercício de um poder. Existe esse exercício de poder de uns para com os outros. Então, ele só traz aqui como elemento, olha, claro, há quem diga que não há poder e etc e tal, mas ele coloca que, principalmente de maneira predominante, majoritária, e de acordo com a experiência, porque não existe, por exemplo, o Estado sem poder, que, ao contrário dos anarquistas, existem os grupos que defendem que sim, que o exercício do poder é essencial a esse grupo social, que se pretende buscar uma finalidade, tendo em vista que essa busca se concretiza por meio de regras de cunho moral, mas também de cunho jurídico, e que esse exercício do poder se relaciona à forma com que buscaremos esse bem comum, que é a finalidade social, certo? Sociedades políticas. A última temática de hoje, ele indica, então, ao final desse capítulo, que pluralidade de sociedades com características diversas é o que está pautado a história, né? Temos várias formas de sociedade, várias características que se sobrepõem
Entretanto, sempre os homens com os mesmos fins tendem a se agrupar para conseguir o que buscam mais facilmente. Em razão desse objetivo, dessa finalidade, podemos, em linhas gerais, apontar duas espécies de sociedade. Sociedades com fins particulares. Por que particulares? Porque essa finalidade é definida voluntariamente, objetivo criado por um ato consciente e voluntário. E sociedades com fins gerais, cujo objetivo indefinido é genérico, é criar as condições necessárias para que os indivíduos e as demais sociedades que nelas se integram consigam atingir seus fins particulares. A participação nessas sociedades quase sempre independem de um ato de vontade. Sociedades políticas. Quais são as sociedades políticas? Por exemplo, uma agremiação que tem um objetivo específico. E isso é uma sociedade particular. Você adere por vontade, você, inclusive, compactua com aquele objetivo, e isso está num espectro de um microcosmos. Por outro lado, a sociedade geral é aquela que você não adere, você não fala, estou achando que eu vou ser brasileira, vou pactuar com isso aqui, quero fechar com a Constituição, vou seguir esse bem comum traçado aqui, principalmente no artigo 5º, 6º e 7º da Constituição Federal, estou curtindo, estou achando que aqui o objetivo de bem comum é bacana, para mim tá bom. Não existe essa adesão voluntária. E tampouco existe um fim delimitado de maneira específica e concreta, né? Então, é um fim particular. Na nossa aula, estava falando da ONG. A ONG Bicharedo, em Jacarezinho, que cuida dos animaizinhos, muito lindo. Tem um objetivo específico. Um objetivo que foi pontuado. As pessoas aderiram voluntariamente àquilo. E, por outro lado, temos a sociedade geral, que não há esse tipo de adesão. Gente, virou o tempo, está dando um temporal aqui, mas vamos seguir que falta pouquíssimas coisas para a gente concretizar essa aula. Essas últimas são, comumente, sociedades políticas. Essa aqui é uma sociedade política. Uma sociedade com fins gerais é uma sociedade política, ao contrário da sociedade com fim particular. Não se prende a um objetivo determinado e não se restringe a setores limitados da atividade humana, buscando, em lugar disso, integrar todas as atividades sociais que ocorrem no seu âmbito. Então, finalizando, são sociedades políticas todas aquelas que, visando a criar condições para a consecução dos fins particulares de seus membros, ocupam-se da totalidade das ações humanas, coordenando-as em função de um fim comum. Isso não quer dizer, evidentemente, que a sociedade política determina ações humanas, mas que tão só que ela considera todas aquelas ações. Desculpa, gente. Qual é, por exemplo, vamos perceber exemplos de sociedades políticas. Família é um exemplo. De maneira remota, temos tribos e clãs. E, claro, aqui, a de maior importância pela capacidade de influir e condicionar, bem como sua amplitude. Aqui, ó, o Estado, gente. Assim, o Estado é uma sociedade política. Combinado? Tá certo? Então é isso, gente. Vamos sintetizar. Nós estamos, primeiro, antes de ingressarmos na observação e no estudo do Estado, vendo o que seria o seu embrião, que são os grupos sociais. Nós conversamos de maneira exaustiva sobre todas as teorias da origem da sociedade, aquelas de cunho naturalista, aquelas de
perspectiva contratualista. Passamos a observar as características. A gente pode falar em características que estão presentes em todas as sociedades? Sim, podemos falar em características presentes em toda a sociedade. Quais são essas características? Uma finalidade ou um valor social, manifestações de conjunto ordenadas e o poder social. Dentre a finalidade que se busca, primeiro, a gente deve considerar que existem pessoas, teorias que se posicionam contra a existência de uma finalidade social. Claro que não é a teoria mais que há mais adesão, são os deterministas, porque se a vida não se concretiza através de atos volitivos, mas sim numa sequência de causas pré-ordenadas que nos levam a um caminho inexorável, não há como se traçar um objetivo. Mas sim, a teoria adequada é que uma sociedade tem por elemento uma finalidade, corrente aí apontada pelos finalistas. Mais que o finalismo como característica, temos um segundo, as manifestações de conjunto ordenadas, que se dão pela ordem social e pela ordem jurídica. As ordens de cunho moral são unilaterais, porque geram tão somente uma desaprovação, mas as de ordem jurídica geram consequências como ou a exigência do cumprimento dessa ordem, ou então a punição pelo seu não cumprimento. Existe uma diferença entre a ordem física, né, que onde na relação de causalidade se A é, B deve ser, mas que no mundo ético não existe essa lógica. É uma lógica de imputação, porque se A é, B deve ser. Nada me garante que seja, tá? E passando então para o terceiro elemento que caracteriza um agrupamento de pessoas como sociedade, a questão do poder, que é fundamental sua investigação em decorrência de quando estivermos observando o poder estatal, localizarmos o que dá legalidade e legitimidade a esse Estado. E aí, por fim, as sociedades políticas. Existem vários tipos de sociedade, são denominadas sociedades porque apresentam esses três elementos, mas existem sociedades onde há uma adesão voluntária com um objetivo traçado de maneira voluntária, que são as sociedades de fins particulares. Por outro lado, há sociedades de fins gerais, onde as pessoas se aglutinam, mas não de maneira necessariamente volitiva, mas que, claro, vão buscar um fim. Essas sociedades são denominadas sociedades políticas. Exemplo de uma sociedade política é uma família. De maneira ancestral, remota, os clãs e as tribos, quando se reuniam, mas o exemplo primordial, essencial, o exemplo primoroso de uma sociedade política, nós temos o Estado, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Amanhã haverá a postagem da próxima aula e vou combinar com vocês nosso encontro no Zoom. Qualquer dúvida, nós temos o fórum no ambiente virtual. Aquele é o local apropriado para que possamos colocar as nossas dúvidas e que a gente possa sanar essas dúvidas de maneira coletiva, para que vocês tenham ampla compreensão dos assuntos que são aqui postos do nosso plano de ensino. Desejo bons estudos para vocês e a gente se vê na próxima aula online.